ansiedade e o porquê as pessoas, quando está com adoecimento do psiquismo, sente ao alimentar, quando está ansioso, ansiosa, começa a embrulhar o estômago. Tem pessoas que dão crise de vômito. Esse é o nosso tema de hoje. Fica até o final do vídeo. Se for, se teve benefício para você, você vai compartilhar, curtir, comentar. Essa, todas as vezes que as pessoas, principalmente, estão ansiosas, ociosas com algo, e essa ansiedade, ela vem com sintomas. Principalmente na hora de alimentar, é importante que você venha respirar, fazer respiração fragmática, puxar o ar, segurar no tórax e soltar lentamente, tipo, sopra, puxa o ar e sopra a velhinha. É importante você fazer isso por 3 vezes para você se acalmar antes de se alimentar. Nossa, Deus. Porque encarreta esse tipo de sintomas e às vezes acha que comeu algo que não fez bem, que não caiu bem no intestino. Começa a dizer que a comida estava estragada e começa a colocar defeito no alimento. E o problema não está no alimento que você comeu. Porque o nosso corpo, ele fica em alerta. Existe algo dentro de nós chamado cérebro reptiliano, que nós aprendemos com Freud, os terapeutas, que é a região pubar, que é muitos chamam de nuca, mas nós conhecemos como cérebro de reptiliano. Ele fica armazenado dentro do nosso inconsciente. E a função dele é te deixar em segurança ou em perigo. E quando isso acontece, quando você está com transtorno de ansiedade no psiquismo, quando você está com as suas emoções descontroladas, desreguladas, e quando você vai fazer uma alimentação, sabe o que acontece? Se você estiver muito ansioso, ansiosa, sem fazer respiração, sem fazer mecanismo de segurança, que é, puxar o ar, segurar e soprar, soltar por 3 vezes, você vai ajudar a liberar a serotonina, que é o calmante natural. Se você não fizer isso, aquela alimentação que você estiver comendo pode sim encarretar um enjoo, uma má digestão, e você começa, tem pessoas que dão crise de vômito, tem pessoas que começam a dar diarreia, e não entende por quê. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro reptiliano, ele funciona da seguinte maneira: ele vai salvar aquele que está em perigo. Quando o seu estômago começa a embrulhar e você está com um grau adrenérgico muito alto, devido ao transtorno, principalmente de ansiedade, ou qualquer outro transtorno que tiver desregulado, ele vai, primeiramente, o sinal que vai dar no intestino. E para que não venha encarretar um infarto do miocárdico, um derrame cardiovascular, um AVC, um aneurisma, então ele vai salvar aquele que está em perigo. Qual que está mais em perigo? Os seus órgãos que eu acabei de dizer anteriormente. O seu intestino pode esperar, então ele fica mais lento, ele tira o sangue, a energia e manda para os músculos. E com isso o seu intestino começa a ficar mais lento. E aí você acaba encarretando enjoo, náuseas, diarreia, vômitos. Porque isso aí você vai passar mal, mas vai melhorar. Agora, se ele não tratar do principal, que é o coração, o cérebro e os outros órgãos, que possa provocar um AVC, um derrame cardiovascular, um aneurisma e outros problemas mais graves, neuronais, e a função dele é te salvar, te deixar em segurança. Ele vai tirar a energia do seu intestino e jogar para os músculos para que o seu intestino funcione mais lento e vai salvar aquele que está em perigo. Porque essa é a função do cérebro reptiliano. Estou em segurança ou estou em perigo. É como se fosse o segurança da tua empresa. Você contrata ele para ele ficar alerta ali, qualquer coisa, um roubo, um assalto, algo assim. Ele vai primeiramente correr na sala do chefe e carregar o chefe dali pela uma sala secreta para que ele não venha acontecer algo grave com ele. Não que os outros não tenham valor, mas aquela pessoa mais importante daquela empresa é o principal alvo.
Assim somos nós, o principal alvo do nosso corpo, principalmente é o cérebro e o coração. Porque o nosso intestino, o aparelho intestinal, é o segundo coração. E como o nosso corpo ele trabalha em perfeita harmonia, por que existe o nervo vago? Por que fala nervo vago? Porque ele fica vagando. Ele é como se ele fosse solto, mas a principal função do nervo vago mesmo é controlar os seus batimentos cardíacos, controlar suas emoções, controlar a sua alimentação, a sua mastigação, o movimento da sua língua, como você deve engolir. Então é muito importante quando você vai digerir algo, um alimento, você faça a respiração, chama mecanismo de segurança. Inspira, segura aqui no tórax e solta vagarosamente, soltando o ar pela barriga. Porque se eu falar diafragma, muitos não vão saber. Não todos, mas muitos não vão saber. Então você vai soltar. Olha, observa uma criança quando dorme. Por que nós desaprendemos aquilo que aprendemos quando criança? O adulto só fica respirando por aqui, chega a fazer aquele buraco, principalmente quando está ansioso. Então, se você quer saber mais sobre isso, quer entender mais, melhor, detalhadamente, me procura no direct. Eu terei o prazer de te ajudar, te explicar detalhadamente essas funções, principalmente quando estamos com um transtorno no nosso emocional. Afinal, o seu cérebro não está doente, o seu corpo está só te dando sinais que você precisa cuidar do seu psiquismo. Porque se você não cuidar, ele pode encarretar problema no físico mais tarde. Se você quer saber e entender mais sobre isso, eu terei o prazer de te ajudar. Me procure. Tenha uma excelente tarde. Que Deus abençoe você. Ei, coloca ele em primeiro lugar, afinal, ele é real na minha vida. Determina que ele é real na sua vida também. Se ele é real na tua vida, todos os males ele vai te livrar. Te jogando para cima, te levando para onde que você menos imagina. Afinal, Deus não fez ninguém para ficar sofrendo. Ele não tem prazer de ver ninguém sofrendo, triste, com adoecimento no psiquismo, com adoecimento no corpo. Ele tem prazer que você seja feliz e seja próspero. Por isso que ele fez esse aparelho tão perfeito, essa máquina tão perfeita, chamado corpo humano. Tem muita gente que não sabe mesmo, nós temos 37 milhões de células e mais e ainda mais uma molécula tão minúscula que fica dentro da nossa célula que produz também energia igual à medula óssea, que as mitocôndrias. E quando elas estão desreguladas, principalmente pessoas que têm vontade de engordar ou até mesmo emagrecer, elas não conseguem porque elas que são responsáveis por levar energia, oxigênio, sangue para o nosso corpo, para os nossos neurônios, para os nossos neurotransmissores, por todo o nosso corpo, por nossos músculos e outros órgãos do nosso corpo. Se você quer entender mais, quer saber mais sobre isso, detalhadamente, me procura. Terei o prazer de te ajudar. Tenha uma excelente tarde.